Vamos partilhar aquilo que o Senhor nos deu para esta tarde. Vamos todos nos pôr de pé para nós tomar as Escrituras. Vou orar primeiro. Senhor Jesus, obrigado por este momento bondoso e maravilhoso que Tu nos concedeu. Tu nos tirou das nossas casas e estamos aqui para Te adorar. Não viemos aqui para nenhum homem, não viemos aqui para ninguém, Senhor, mas viemos para Ti somente para Ti. Então Tu nos fales. Tu, Senhor, fale ao Teu povo para que o Teu povo não morra. Porque se o homem falar, nada será proveito para o Teu povo. Mas se Tu ensinar e falar, será uma bênção para cada um de nós. Por favor, seja conosco, desde o princípio até o fim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos tomar a palavra. Eu gostaria que meus irmãos, os diáconos, possam me dar já o tempo para nós ver até onde podemos chegar, para que nós não possamos extrapolar a hora. Até 17h30. Com a ajuda do Senhor, tomemos a palavra. Vamos ler no livro de Salmos, no seu capítulo 20, no seu verso 7. Salmos 20, no verso 7. Vamos ler até 9. Assim diz a palavra: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, Rei, quando clamarmos. Que Deus abençoe sua palavra. Podem sentar, por favor. Eu vou continuar a leitura no livro de Lucas. Em Lucas, capítulo 10. Lucas 10, no seu verso 19. E assim diz a palavra: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Marcos 10, diz assim. Marcos 10, assim. Marcos 16, vamos começar no verso 17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Como a palavra de Deus é maravilhosa, e nós, meus irmãos, a palavra de Deus é nova a cada momento que nós viemos aqui. Nós não podemos nos acostumar com a palavra de Deus, e nós não nos acostumamos. O nosso Deus é um Deus inabitual. A cada momento Ele traz coisas, e as palavras que nós líamos, sempre lemos, a cada dia parece como se fosse nova, a cada momento que nós meditamos. Mesmo quando nós viemos aqui, parece novo cada dia. Mesmo eu, quando cada vez que eu subo aqui no púlpito para anunciar da parte do Senhor, parece novo a cada dia, parece primeiro dia sempre, porque nós não nos acostumamos com a palavra. Sabemos que essa palavra é uma enorme responsabilidade, porque Ele é a verdade, Ele é a única verdade, Ele está acima de tudo que há nesta terra. Hoje nós temos ciência, temos várias teorias, vários livros, mas a palavra de Deus permanece sempre e permanecerá sempre a verdade. Por isso é que nós devemos nos apegar nela. Por isso é que nós estamos aqui esta tarde
para beneficiarmos mais uma vez desta palavra. E nós, meus irmãos e irmãs, lemos essas escrituras para começarmos o assunto que queremos falar. Já é um assunto que já falamos sobre isso e estamos sempre a continuar a falar há bastante tempo, porque o Espírito de Deus a cada momento mais insistindo sobre este tema que nós estamos a falar, que Deus sempre tem uma saída para os seus filhos. Deus sempre tem uma saída para os seus filhos, meus irmãos. E hoje mais vamos falar sobre um tema um pouco mais diferente. Hoje vamos falar de algo um pouco estranho, como subtema para o nosso tema que nós estamos a falar hoje. Para o subtema que vamos falar hoje é Deus de Parerecômia. Este termo, Deus de Parerecômia, é o nosso subtema. E vamos começar já a nossa pregação tomando o profeta para nós desmistificar o que nós queremos transmitir hoje. Vamos tomar na pregação da futura moradia. Aqui é uma pregação que está em francês, mas eu vou explicar. Vamos tomar parágrafo rapidamente. 173. Aqui, nessa pregação, la future, em francês, é la future demeure de l'époux céleste et de l'épouse terrestre, aqui no parágrafo 173. Assim diz o profeta aqui no Maintenant, beaucoup d'entre vous qui aimeraient noter ce mot, muitos dentre vós gostariam de notar esta palavra, gostariam de escrever. Le mot grec pour passer, ça vient du mot, je l'ai dit, j'ai dû le trouver, j'ai pensé, comment ce monde va-t-il passer et pourtant on va y vivre. Ele diz, como esse mundo vai passar e vamos ir vivendo. Mais si vous remarquez bien, si vocês constatarem bem, certains d'entre vous qui aimeraient les noter, muitos d'entre vós gostariam de escrever, je vais vous l'épeler, vou vous souletrar. Je ne pourrais pas le prononcer. Eu tenho dificuldade de pronunciar. Parerecômia. Je ne sais pas comment ça se prononce. Ele mencionou o nome que nós falamos no nosso subtema, Parerecômia. Eu disse, eu não sei bem como pronunciar. Maintenant, par ce moyen-là, comme je disais, quand je reçois l'inspiration, me vient pour quelque chose. Ele disse que quando eu recebi por inspiração, essa palavra lhe vem por inspiração. Alors, je vais chercher les mots. Então, eu procuro a palavra. Maintenant, là, je ne sais pas l'épeler le mot, ou je ne sais pas les prononcer. Mais malgré ça, le Seigneur m'a quand même donné un moyen. Je vais chercher les mots et dire, alors, voyez, je l'ai de nouveau, voyez. Le ciel et la terre passeront. Maintenant, le mot veut dire passer d'une forme à un autre. Irmão Branham explicou que ele não pode pronunciar, não pode soletrar, mas ele deu o significado da palavra. Ele disse que o termo significa passar de um estado para outro estado.
mudar de situação, sair de uma situação para uma outra situação, de um estado para outro estado. Sabe que Anéanti-sama, comme le signifierait le mot anglais pass away, c'est-à-dire être anéanti. Mais le mot hébreu, ou plutôt le mot grec, ici, ne veut pas dire pass away. Il veut dire passer d'une chose à une autre. Regardez, mais passer d'un état, c'est ça que ça dit, à un autre. Ele explicou de novo o termo, passar de um estado para um outro, deu o significado do termo. Maintenant, remarquez, Paul l'a utilisé. Si vous voulez le lire, notez-le, vous pourrez le lire plus tard, dans Tite 3, verset 5. Deu escritura, Tite 3, verset 5, que Paulo utilizou também o mesmo termo. Paul utilisait ce même mot en parlant de régénération de l'homme, que l'homme est passé d'un pécheur à un saint, pas complètement anéanti. Quand un homme est changé, et il n'est pas anéanti, mais il est personne changée. Il a été changé de ce qu'il était, ce qu'il est anéanti. Ele explica dizendo que o homem passa de um estado para outro estado, de um pecador para um homem santo. E aquilo que ele era antes já não é, e foi quebrado. Et il a utilisé les mêmes mots quand il a dit pour l'anneau. Il a dit détacher l'anneau et lécher à l'air. Ele vai explicar que ele utilizou o mesmo termo. Il a dit la même chose à la résurrection de Lazare, de lier-les, changer-les, les déattacher, laisser-les à l'air. Jesus Cristo também utilizou o mesmo termo. No Lázaro, quando estava morto, ele disse: desligai-o, tiram, porque ele estava passando do estado da morte para a vida. E se vocês continuarem a ler até embaixo, vai ver que o profeta dá mais detalhes acerca deste termo, que é o subtema que nós estamos a falar aqui. Meus irmãos, o que nós queremos transmitir, a mensagem é o mesmo. Que Deus tem uma saída para cada um de nós. Nós estamos aqui essa manhã, nesta tarde agora, e nós cremos nisso. Dentro do nosso coração, nós cremos que Deus pode arrumar uma saída para cada um de nós. Não importa a circunstância, como nós falamos. E nós hoje vamos ver que o nosso Deus, Ele é o Deus do Parerecômia. É um Deus de mudança. É um Deus capaz de tirar alguém do estado e lhe levar para outro estado. De tirar alguém que estava numa determinada circunstância e lhe levar para outro. Meus irmãos, isso pode acontecer para cada um de nós, para verdadeiros crentes que cá se encontram. Isso é válido para todos os verdadeiros filhos de Deus. Este termo é válido para eles, meus irmãos. Hoje vamos ver a utilidade deste termo. Nosso Senhor como Deus de Parerecômia, como Deus de mudança, como Deus que muda o estado. Hoje nós vamos ver a eficácia de Deus em transformar, em trazer de uma circunstância para uma outra circunstância. E nós vamos poder mergulhar nisso, meus irmãos. Eu quero que vocês fiquem atentos para as escrituras que vamos ler. Não percam isso. Será uma bênção para cada um de nós. Porque estamos nos aproximando de um tempo, meus irmãos, em que coisas importantes vão acontecer. Chegará um tempo em que o Filho de Deus vai ter que pronunciar a palavra para mudar o estado para outro estado. Chegará um momento em que haverá perseguição e o Filho de Deus vai ter que pronunciar a palavra para que as coisas mudem de circunstância, mudem de estado. Haverá um tempo em que haverá fome, aperto para o Filho de Deus, e o Filho de Deus tem que pronunciar a palavra para que o estado, as circunstâncias mudem naquele certo momento. Mesmo onde não tem, vai aparecer para os verdadeiros filhos de Deus. Aleluia!
É esse Deus que muda as circunstâncias. Que vamos falar dele nesta tarde. Eu creio que nossos corações estão abertos para conhecer o Deus que muda as circunstâncias. Vamos tomar as Escrituras. Vamos tomar João 14. Para nós entender melhor o que nós estamos a dizer aqui, vamos comprovar na palavra de Deus, porque nós queremos que a palavra permaneça a verdade. E essa palavra é o que está em nossos corações. E nós cremos em cada Escritura. João 14, no seu verso 16. Vamos até 19. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Meus irmãos, esse é o nosso Senhor. E a promessa do Consolador, o Espírito Santo, que é promessa para cada um de nós desta era. Meus irmãos, sem o Espírito Santo, estamos perdidos. Sem o Espírito Santo, não podemos exatamente nos conectar com o nosso Deus. Por isso que nossa alma deveria buscar a obter, porque essa promessa do Espírito Santo, do Consolador, se manifeste primeiramente na tua vida, porque nós queremos, meus irmãos, avançar, chegar no nível onde o Senhor quer nos levar. Nós devemos nos submeter a Deus e ir onde Ele quer que nós estejamos. Então, os nossos corações devem estar abertos em cada promessa de Deus. O nosso Senhor prometeu um Consolador para estar conosco para sempre. Cada filho de Deus deveria ter sede e buscar a presença do Consolador. Porque, para nós ver o agir de Deus, para nós ter Deus na nossa vida, como Deus de mudança, como Deus de misericórdia em nossa vida, precisamos reconhecer primeiramente a promessa do Consolador, o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo dentro de nós cria uma atmosfera. Todo filho de Deus tem que ter uma atmosfera. É a atmosfera que leva Deus a operar. É a atmosfera que está em você, que vai levar para que Deus possa agir, possa operar de diversas maneiras. Qual é a atmosfera que está em você? É nisso que se trata, meus irmãos, da atmosfera. E a atmosfera, ele se manifesta, ele manifesta aquilo que está no teu interior. Há dois tipos de atmosfera. Nós temos a atmosfera positiva e a atmosfera negativa. Todo filho de Deus deve ter uma atmosfera em todo lugar onde você anda, em todo lugar onde você vai. A atmosfera te acompanha. E você leva aquela atmosfera, tanto a atmosfera positiva, tanto negativa. E todo filho de Deus tem essa atmosfera dentro dele, em todo lugar onde ele vai. E essa atmosfera é influenciada com o que está dentro de você. Se dentro de você tem o Consolador, tem o Espírito Santo, a atmosfera que você vai manifestar vai ser uma atmosfera sobrenatural, vai ser uma atmosfera que produz, que leva o agir de Deus em todo lugar onde você estiver. Alguém que tem a atmosfera de Deus dentro dele, que tem a atmosfera positiva, em todo lugar onde ele vai, as pessoas conseguem sentir. Logo que ele chega no meio, ele traz uma atmosfera diferente, sobrenatural. E meus irmãos, quando ele chega lá, mesmo se tivesse uma situação complicada ali, mas a atmosfera dele muda as coisas.
A atmosfera dele leva Deus a agir naquele meio. Meus irmãos, isto é maravilhoso. Se nós podemos entender e captar esta visão, todo filho de Deus deve ter uma atmosfera em todo lugar onde vai. Ele carrega essa atmosfera. O que influencia essa atmosfera é que está no seu interior. Manifesta para fora essa atmosfera. E essa atmosfera que leva Deus a agir. Mesmo aqui na igreja. Para que o Senhor haja no meio de nós. Para que nós possamos ver a mão forte e poderosa de Deus neste tabernáculo, nesta congregação. Requer atmosfera. Qual é a atmosfera que está no nosso meio? Qual é a atmosfera que reina? Será que é a atmosfera positiva ou a atmosfera negativa? Porque há grupo de gente que tem atmosfera negativa dentro deles. Já se anula em todas as possibilidades. Nem crê na eficácia e no poder de Deus. Praticamente a atmosfera que ele traz é uma atmosfera negativa. E dessa forma é difícil Deus operar. Deus não vai agir onde tem atmosfera negativa. Requer uma atmosfera que leva, que puxa Deus a agir. A Bíblia diz que o fundo clama pelo fundo. Nas folhas das catadupas. Ele clama. Quando há uma atmosfera boa dentro de você, isso é que atrai a presença de Deus para agir naquele exato momento. E o profeta fala que o verdadeiro filho de Deus deve ter nele operar a mecânica e a dinâmica. A mecânica e a dinâmica. Todo filho de Deus deve possuir. Deve ter a operação. Operando na vida daquele filho de Deus. Tendo a mecânica firmada, que é a palavra firme da verdade que nós recebemos, que nos faz sentar na verdadeira fé, verdadeira doutrina. A palavra que uma vez nos foi dada, e tendo a dinâmica em nós, o poder de Deus operando, chupo. É assim que o Filho de Deus anda, tendo a mecânica e a dinâmica nele operando, e a atmosfera que está dentro dele, manifesta isso, meus irmãos. E nós vamos ver, meus irmãos, que essa atmosfera tem grande influência para que Deus possa operar no meio do seu povo. Tomemos a palavra. Vamos ver o que a palavra diz. Vamos tomar a palavra. O que nós queremos constantemente é que o nosso Senhor se manifeste. As pessoas devem saber que o Deus que nós adoramos aqui, neste tabernáculo, não é um Deus de história. O Senhor deve sair de história na tua vida e deve se tornar um Deus real, um Deus palpável, que você possa sentir. Vamos tomar a palavra em 2 Coríntios. Aqui em 2 Coríntios, no seu capítulo 4. Rapidamente vou ler isso, começando no capítulo, aqui no capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4. Olha o que o Senhor diz aqui. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandeça a luz,
e que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, porque a vida de Jesus se manifesta também na nossa carne mortal, de maneira que em nós atue a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, como está escrito, Cristo, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplica por meio de muita força, abundar ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Meus irmãos, se vocês puderem em casa ler essa escritura com mais calma, segundo a ajuda de Deus, vão perceber que é uma escritura muito abençoada, meus irmãos. Essa escritura, o irmão Frank também usou numa das suas pregações essa semana. Ele usou essa escritura abençoada que está aqui, é para nos dizer que a nossa fé, que nós temos que manifestar para que possamos obter alguma coisa de Deus, requer a obediência. Sim, temos que ter a atmosfera, temos que ter a fé para que a coisa possa acontecer, mas a fé deve andar junto com a obediência sempre. Isso nós dizemos sempre. Temos que obedecer para obter alguma coisa de Deus. Sem obediência, meus irmãos, na palavra, é difícil obter alguma coisa. É difícil você ver a mão forte e poderosa de Deus, como Deus que transforma as situações. O nosso Deus não é um avô caduco, que nós temos que fazer coisas e depois vir aqui na igreja e pensar que vamos obter alguma coisa de Deus dessa forma. A fé e a obediência devem andar juntos, devem caminhar alinhados, para que nós possamos ver a mão forte e poderosa de Deus. Rapidamente, o nosso tempo está avançado, hoje vamos ler um pouco mais, que tem muita coisa. Ainda não entramos no que queremos falar, mas vamos pegar aqui no livro de João, vamos permanecer aqui no 14, vamos ver aqui no verso 14, vamos começar no verso 12. Vamos começar no verso 12 até 15. Assim também vós, como desejais dons espirituais. Não. Aqui. Desculpa. Ok. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E aí fará maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai.
E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Repeti pela segunda vez. Se me amar, guardai o meu mandamento. Olha aqui, o nosso Senhor repetiu. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas ele diz aqui embaixo, se me amares, guardai os meus mandamentos. A fé tem que ser acompanhada com obediência. Vê aqui no verso 20. No verso 20. 14 e 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Meus irmãos, isto é glorioso. Isto é a palavra de Deus. O Senhor prometeu se manifestar em nós, se nós guardar a sua palavra. Ele diz: o Pai estará em você. Assim como o Pai está em mim, eu em vós, e eu vou se manifestar em vocês, se vocês guardarem a minha palavra, se vocês me amarem de verdade. Aquele que ama a Deus de verdade, guarda a palavra, e a esses Deus se manifesta nele, porque a fé deve andar junto com a obediência, meus irmãos. A fé deve andar junto com a obediência. Se nós pudermos ver aqui, no verso, no capítulo 15, verso 7, ele diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vocês vão pedir tudo em oração e vai vos ser dado. E hoje nós viemos aqui para orar. Cada um trouxe a sua petição, crendo, supostamente. Então temos que ver os resultados. Tem que vos ser dado aquilo que vocês pedem. Tem que vos ser dado aquilo que vocês pedem. É a palavra de Deus. Se vós estiveres em mim e a minha palavra em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será dado. Meus irmãos, se nós vermos o próprio Jesus, ele andou com a obediência e também andou com a obediência ao Pai e manifestou também as obras do Pai. Obediência ao Pai e as obras do Pai. Mesmo no momento difícil, ele disse: no cálice, que não seja feita conforme a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Ele teve que obedecer ao Pai. Mas não é só obediência. Ele andou também andou com as obras do Pai. Os sinais de prodígio o acompanharam para confirmar que ele é filho de Deus. E ele disse agora: eu, Jesus, estarei em vós para manifestar as mesmas coisas. A obediência na palavra e a fé para operar as obras do Pai em vocês. Agora, se podemos nos perguntar, o que prova que o Senhor está convosco? O que prova que o Senhor tem respondido às vossas orações? Se você não vê a manifestação do Deus Todo-Poderoso, se você não consegue crer que Deus hoje pode habitar no homem e pode manifestar os mesmos sinais que Ele prometeu. Meus irmãos, isso é para vos dizer algo fundamental, que eu quero que cada um de nós guardemos em nossos corações e apliquemos sempre. Deus, o Deus que nós viemos adorar aqui, o Deus da Bíblia, não outro Deus, o Deus da Bíblia, Deus sempre, mas sempre, atende às orações dos seus filhos. Sempre. Deus sempre atende
as orações, atender, Deus sempre responde. Sempre há uma resposta para cada oração. Isso deve estar no coração de cada um de nós. Deus sempre responde às orações. Eu vou mencionar isso, porque há muitos aqui no meio de nós, eu sei que há muitos aqui, que têm orado e dizem que não, o Senhor, orei acerca de um assunto e Deus não me respondeu nesse tal assunto. E eu não vi isso se cumprir. Orei por tal assunto e aquilo não aconteceu. E hoje, esta tarde, eu quero te dizer que Deus sempre, é impossível Deus não responder a oração do seu filho. Você vai entender o porquê. É impossível Deus não responder a oração do seu filho. Deus responde sempre. Isso deveria trazer, verdadeiro filho de Deus deveria dizer amém a esta palavra. Meus irmãos, Deus sempre responde. Cada vez que você ora, Deus responde. Sempre. A oração, Deus, o que vê nela? Quando nós estamos a orar, Deus, o que Ele olha a nossa oração, é o sentimento pelo qual nós oramos. Nós oramos e Deus está a olhar o sentimento que está por trás daquelas palavras. E Ele vê aquilo. E Ele honra aquilo. Não importa se a tua oração for curta ou não for longa, for uma oração simples. Não importa se a tua oração, se as tuas palavras tiver falha, nem vai conseguir pronunciar bem palavras. Deus não vê isso. Deus olha a intenção. Deus olha o sentimento que acompanha o que você está pronunciando, o que você está falando. E Deus sabe. Aliás, até às vezes, longas orações têm tipificado incredulidade. Desde que começaste com longas orações, às vezes até tem tipificado incredulidade. Nem sempre. Talvez Deus te inspirou assim, mas às vezes tem tipificado incredulidade. Porque a situação é que você apenas deveria crer. Talvez uma oração só curta, uma situação de urgência, está diante de uma situação. E você se coloca lá. Talvez será só preciso dizer: Deus, Senhor meu Deus, salva-me. E é o suficiente. E você vai ver o Deus de misericórdia agir naquele momento. Mas Ele vai ter um sentimento que está por trás daquelas palavras. E Ele vai honrar aquilo que você acabou de pedir. Mas imagine você está diante de um período com longas orações. Diante de um perigo grande que está a chegar a você, e você quer um livramento de Deus, e você começa: oh Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Branham, Deus de Lodi Franco. Oh meu irmão, um tipo de oração dessa, isso mostra que você não crê. Se você cresce naquele certo momento, numa situação difícil, que você precisa de um livramento, o perigo está a chegar. Você com aquela fé e reconhece que o nosso Deus é Deus de misericórdia. Você se lembra dessa palavra e você grita: Deus, me ajuda. É o suficiente. Às vezes até nem menciona o nome de Jesus, mas Deus sabe. Deus sabe a tua intenção. Deus sabe o que está por detrás dessas palavras. Deus sabe aquelas interlinhas, aquilo que você não mencionou. Ele sabe. E nessas circunstâncias, que você vê Deus vem e te socorre, se manifesta a ti como Deus que muda todas as circunstâncias da tua vida. Ele é o Deus que muda todas as circunstâncias da tua vida. Meus irmãos, eu creio nisso de todo o meu coração. O nosso Deus é o Deus que muda todas as circunstâncias. Não importa a grandeza dela. Meus irmãos, olha o que o profeta mencionou rapidamente. Aqui nesta citação, o cego Bartimeu, de 18 de outubro de 1955, no parágrafo 4. Olha o que o profeta diz, isso é muito fundamental.
de 1955, desculpa. Parágrafo 4. Cego Bartimeu. Não é a única, o profeta também teve outras pregações, o cego Bartimeu, mas esse é de 1955, no parágrafo 4. Olha o que o profeta disse. Isso é muito fundamental, meus irmãos. Vamos prestar atenção no que o profeta da hora disse. Será que nós amamos? Amamos o profeta da hora? Sim. É o homem que Deus enviou para nós, meus irmãos. Temos que o amar. Deus disse, aqueles que te amarem, temos que o amar. Temos que amar esta palavra. Temos que estar orgulhosos daquilo que nós recebemos. E nós somos diferentes dos denominacionais. Não podemos ser igual, porque nós temos, meus irmãos, esses alimentos frescos que os denominacionais não podem perceber, nem podem entender, mas nós temos isso, e nós podemos reconhecer que o nosso Deus está agindo ainda, e Deus hoje se manifestar no homem para fazer grandes coisas, maior do que você imagina. Olha o que ele diz aqui no parágrafo 4. Está em francês. Il est vrai que quand nous joignons notre foi ensemble dans la prière, eh bien, on obtient. Quando nós juntamos nossa fé em oração, nós obtemos um grande resultado. Un grand résultat. Jamais de ma vie, je ne demande quelque chose à Dieu avec sincérité sans qu'il ne me le donne et qu'il me dise pourquoi il ne pouvait pas me le donner. Meus irmãos, olha o que o profeta está dizendo. Nunca na vida ele pediu alguma coisa a Deus e Deus não lhe deu aquilo. Ou se Deus não lhe deu, Deus deveria ter que explicar por que não lhe deu aquilo. Meus irmãos, um homem fazer esse tipo de declaração, um homem que Deus responde todas as suas orações, não é só porque ele foi um profeta, ele era um homem como você e eu, um homem da carne humana, fazer esse tipo de declaração, que Deus sempre tem atendido todas, meus irmãos, tudo é tudo, todas as orações, sem deixar nenhum. E se não respondeu um, Deus deveria justificar por que não respondeu. Tem que explicar. Isso é muito duro, mas é a verdade. É para vos mostrar que Deus sempre responde a oração do seu filho. Sempre. Quando você pede com sinceridade, aquele sentimento que acompanha a tua palavra, são sinceros, Deus vê aquilo e Deus olha. Deus atende. Muitas vezes qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que quando nós pedimos alguma coisa a Deus, Deus nos concede sempre. Aos seus filhos, Deus concede sempre. Eu repito mais, sempre. O complicado é o quê? É que quando a resposta vem, muitas das vezes a resposta não vem do jeito que nós pensávamos. Você pede pensando de uma outra forma, mas quando a resposta vem de uma outra forma e você fica decepcionado e você rejeita aquilo. Muitas das vezes a igreja tem rejeitado as respostas de Deus nas orações. Você pediu alguma coisa, Deus te respondeu, mas como não veio do jeito que você pensou, você rejeitou aquilo. Esse é o grande problema. O povo rejeitando e Deus se manifestando sempre na simplicidade. Mas Deus responde a oração? Sim, responde sempre. A hora já está muito avançada. Peço, meus irmãos, se podem me dar pelo menos 5 minutos. Se podem me conceder, eu apenas nem entramos naquilo que nós temos que dizer, mas o Senhor sabe. Vamos ler apenas uma citação para nós fechar com isso.
nesta citação aqui, e nesta citação, enseignement sur Moïse, aqui no parágrafo 84. Perguntaram ao irmão Branham, Frère Branham, est-ce que Dieu répond aux prières rapidement? Ele disse, mes petits garçons et petites filles, est-ce que Dieu exauce la prière? O irmão Branham perguntou, eles responderam, il exauce la prière. Será que Deus responde a oração? A igreja respondeu, sim, Deus responde a oração. Il exauce les prières? Oui, il exauce. Est-ce qu'il répond très rapidement? Pas toujours. N'est-ce pas? Non. Nem sempre Deus responde tão rapidamente. Parfois, il nous fait attendre. Pas vrai? Oui. Mais Dieu répond aux prières. Il répond, n'est-ce pas? Il dit, talvez il fasse esperar. Mas ele responde à oração. Não é? Responde. Et quand tout va mal, n'est-ce pas un signe que nous devons arrêter de prier? Nous continuerons à prier malgré tout cela, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Quando tudo vai mal, será que deveríamos parar de orar? Não, temos que continuar. C'est vrai. Maintenant, vous avez bien répondu tout ensemble. Dieu répond aux prières. Oui, quelles que soient les circonstances, il répond très bien. Qualquer seja a circunstância, Deus responde muito bem.